Senhores da Guerra, filme de 2016, dirigido pelo Tabajara Ruas. Gente, vocês não têm ideia da minha felicidade de estar fazendo esse vídeo aqui. Porque digamos assim que eu devia para mim mesmo fazer um vídeo sobre esse filme. Faz uns 2 anos já que foi quando eu vi esse filme. E eu precisava fazer um vídeo. Na época eu acabei não fazendo, enfim, não deu tempo, né? Aí depois, digamos que eu perdi um pouco o contexto de fazer, né, pelo tema e tal. E agora esse especial Cinema Gaúcho aqui tá me oportunizando fazer um vídeo sobre esse filme que eu adoro esse filme, tá? Então, assim, dando a sinopse do filme. O ano é 1923, Guerra Civil no Rio Grande do Sul, entre maragatos e chimangos, a chamada Revolução de 23. Realmente isso tudo aconteceu de fato, tá, gente? Então, assim, a guerra entre maragatos e chimangos, os maragatos não aceitaram o resultado eleitoral da eleição que reconduziu ao poder Borges de Medeiros, alegaram fraude e foram às armas. Fizeram a luta armada contra o partido que estava no governo, e eram dois partidos armados que já tinham se enfrentado numa guerra anterior, inclusive, que foi a Revolução Federalista. Nesse contexto, nós conhecemos a história de Júlio Bozano e Carlos Bozano. O Júlio Bozano é um prefeito de Santa Maria que é chimango, ou seja, fiel ao Borges de Medeiros. E o seu irmão, Carlos Bozano, é um maragato, é um rebelde que está pegando em armas contra o governo. Então, a história e a política colocou eles em lados opostos. Gente, por que eu amo esse filme? E até quero dizer assim, ó, o Tabajara Ruas, diretor desse filme aqui, ele fez vários filmes, né? O Tabajara Ruas, ele é um cara que os filmes dele fazem muito sucesso aqui. É um cara que os filmes dele tem bilheteria, o que não é fácil em se tratando de cinema gaúcho, né? Mas é um filme que ele... Assim, gente, não é o filme mais famoso do Tabajara Ruas, mas pra mim é o melhor. E olha que eu vi todos os filmes do Tabajara Ruas, todos. O filme mais famoso dele é o Neto Perto Sua Alma, mas o que eu mais gosto é esse aqui. Por que eu gosto tanto? Vejam só. Primeiro, como filme, a história desses dois irmãos que se afastam, as histórias deles vão se entrecruzando, a maneira como ele trata essas indas e vindas, é uma trama envolvente. As cenas de batalha, gente, são maravilhosas, épicas, incríveis. Os conflitos do filme, sejam os conflitos humanos, os conflitos históricos, eles são muito bem desenvolvidos, tá? E aí, pensando em termos históricos, aí que vem o pulo do gato. Porque, vejam, eu, como sendo um cineasta e historiador, e que realmente me dedico às relações entre esses dois campos, me agrada muito esse filme. Para mim, esse filme ele é um grande exemplo de sentido histórico no cinema. O que eu quero dizer? Vejam, gente, por exemplo, as cenas de batalha que eu digo, né, que são muito boas. Eu conheço muito o tema da Revolta de 23, muito. 2 anos atrás, que fez 100 anos desse evento, eu fiz uma aula aberta em 2 partes só sobre isso. Eu conheço muito esse tema. Então eu posso afirmar, as batalhas não foram como está no filme. Mas esse é o mérito do filme, vejam só. O filme, ele tá pensando em te dar um sentido histórico, para tu entender a importância daqueles conflitos, né? Então, a gente vai vendo esses elementos históricos mais para entender o que o Tabajara Ruas faz aqui. Ele coloca elementos, por exemplo, a filha do Assis Brasil, o Assis Brasil, ele é o líder dos maragatos. Tá no exílio e no Uruguai, né? Enquanto isso, o Assis Brasil estava em Portugal, mas ela estava no Uruguai. Aparece uma cena que ela tá lá, ela começa a cantar a música Duerme Negrito, não sei se alguém conhece. Duerme, duerme negrito, que tu mama está em campo, negrito. Essa é uma cantiga do sul do mundo, vamos dizer assim, da Argentina, do Uruguai, que ninguém sabe quem é o compositor original e que foi regravado por vários cantores e cantoras. Então é uma coisa da época, então ele faz ela cantarolando a música enquanto ela está trançando o cabelo de outra pessoa.
Ele vai colocando elementos da cultura. Por exemplo, tem um momento ali onde quando os maragatos atravessam a fronteira do Uruguai para o Rio Grande do Sul, eles gritam "Viva o Partido Libertador!", né? Ainda não era o Partido Libertador, eles eram a Aliança Libertadora. Vai ser Partido Libertador alguns anos depois da guerra ainda, em 27, se eu não me engano. Então, mas aí alguém pode dizer, e aí que vai o cuidado que a gente tem que ter aqui. Mas então não é fiel historicamente. Um historiador poderia dizer isso, não, pô, os caras estão mudando a história, ou estão mal informados, né? Mas, gente, ele está aqui simplificando. O que ele faz aqui com esse filme é criar uma síntese histórica. Tem um momento, na verdade, uma síntese do sentido histórico. Para quem vê e conseguir se imbuir naquele sentido da história. Então vejam, tem um momento ali que tá os dois irmãos no começo da história, eles estão ainda discutindo as ideias, as suas divergências, ainda não se separaram na guerra, né? E aí eles começam a lembrar de quando eles eram criança, eles iam na confeitaria Rocco tomar sorvete, que é uma confeitaria histórica em Porto Alegre, o prédio é tombado, né? Então é esse tipo de coisas que eu digo, né? Tem lá pro final do filme, quando vai ter, por exemplo, a entrada do Luiz Carlos Prestes na história, que aconteceu de fato, mas na verdade não foi como tá no filme. Aí mudou bastante, até porque o que acontece é que depois da guerra, vários maragatos vão se juntar ao Prestes e eles entram na coluna Prestes, tá? Mas aí no filme o Prestes participa da guerra de uma maneira mais direta, com os seus tenentes, né? Então o movimento tenentista participa avidamente da Revolta de 23, e não foi como tá no filme. Mas, gente, o que importa é que aqui ele mostra a continuidade desse movimento na história do Brasil. Tanto que tem uma hora que os chimangos, né, em torno do Borges de Medeiros, são o partido militar do governo, são dois partidos militares, gente, tá? Eles estão falando que vai ter essa junção entre os tenentes que estão revoltados com o governo central e os maragatos. Eles chegam a dizer assim, nós temos que impedir porque senão isso vai mudar a história do Brasil. Claro, então ele está mostrando aqui isso, a preocupação histórica. Tem um momento, gente, que aparece o Bagre Fagundes contando piada. É óbvio que o Bagre Fagundes não participou da guerra, mas aqui ele está fazendo uma espécie de um afresco coletivo, está fazendo um mosaico da cultura gaúcha. E, claro, de um recorte ainda assim, né? Mas que eu acho que é um pouco, digamos assim, essa tradição do noroeste do estado, do campo. Uma divisão histórica que aconteceu ao longo do século XX, hoje em dia não é mais assim, entre noroeste e sul do estado versus a ascensão da economia de Porto Alegre, né? Como sendo uma economia industrializada e que vai ter mais relações com o centro do país do que com essa parte do interior do estado. E que vai, digamos, ter como resultado, digamos, o início disso é lá na Revolução Farroupilha, depois passando pela Revolução Federalista e a Revolta de 23. Então, ele vai colocando... Assim, gente, o Tabajara Russo, ele conhece muito a história do Rio Grande do Sul, ele já escreveu livros sobre isso, romances históricos, né? E aí ele vai dando esses fragmentos e a gente vai pegando, pincelando isso aí. Os diálogos são muito bons. Tem uma hora que os chimangos estão chegando de trem para Porto Alegre, venceram a batalha, começam a ser abraçados pela população, a gente ouve de fundo uma pessoa falando assim, e aí, degolou quantos hoje? Porque é uma prática que acontecia nas chamadas guerras gaúchas. Tem até a prática que a gente chama de guerra à gaúcha, né? Então, acontece para aterrorizar o adversário, degolar as pessoas. É terrível, prática terrível. Até muito comum, e eu sempre digo, né, a odiosa prática da degola, mas que aconteceu, tá? Mas eu já falei sobre isso em outros momentos, não vou aqui dar detalhes, tá? Sobre como foi esses elementos, né, da guerra gaúcha, da degola, enfim. Mas é um filme que ele tem muita ação, e a ação é muito bem desenvolvida, os personagens se desenvolvem de maneira muito boa. Como eu falei, em termos de história, muitas pessoas que são da história, se ver esse filme, não vão gostar, justamente pelos fatores que eu gosto, que é o fato de que ele pega esses fatores históricos, ele meio que recria esses fatos, mas com um sentido que dá a mesma impressão daquilo. Porque, gente, um filme de 2 horas não é um livro de história. Não tem como a gente transportar uma coisa para outra, então simplesmente é uma nova linguagem. E uma nova linguagem, uma nova mensagem precisa de um tipo específico de se contar essa história. E o cinema não é a ciência histórica, são coisas diferentes. E aqui o Tabajara Russo fez muito bem essa transposição do imaginário histórico para as telas. Então, grande filme e meus parabéns pro Tabajara Russo. Gente, curta esse vídeo aqui e a gente se fala. Valeu!